Era uma noite comum em Goiânia, mas o restaurante reservado no bairro mais tranquilo da cidade ganhava um ar de mistério. Poucas luzes, atendimento discreto e uma lista seleta de clientes. Ninguém desconfiava que aquele ambiente abrigaria um dos reencontros mais comentados do ano. Zé Felipe chegou primeiro. Usava boné, camisa escura e óculos escuros, disfarçado, mas visivelmente inquieto. Pediu uma água e ficou olhando para o celular. 10 minutos depois, ela chegou. Virgínia, com um vestido claro e elegante, sorriu timidamente ao vê-lo. Não se abraçaram, mas o olhar entregava uma intimidade antiga, como se o tempo não tivesse passado. Foram conduzidos à mesa mais reservada do local. O garçom, cúmplice sem saber, deixou o cardápio e se afastou. As primeiras palavras trocadas entre eles foram silenciosas, quase em sussurros. Um observador atento perceberia os sorrisos tímidos, o olhar fixo e os momentos em que as mãos quase se tocavam sobre a mesa. A conversa fluía entre lembranças e atualizações. Ela falava de novos projetos, ele, de músicas e planos. Ambos pareciam buscar, naquelas palavras, um ponto de encontro entre o passado e o presente. Em certo momento, Zé tirou do bolso uma correntinha com um pingente. Era discreto, mas ela o reconheceu. Um símbolo de quando ainda estavam juntos. Virgínia sorriu, emocionada, mas não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou o pingente. Um gesto simples, mas profundo. Na saída, não havia beijo, nem abraço demorado. Mas os dois deixaram o restaurante com um brilho diferente no olhar. E quem os viu, mesmo à distância, teve a certeza: aquele jantar não era casual. Algo estava por vir. A notícia não demorou a se espalhar. No dia seguinte, fotos desfocadas dos dois entrando e saindo do restaurante invadiram a internet. Sites de fofoca, perfis de fãs e até programas de TV começaram a especular: volta à vista, jantar secreto reacende rumores, amor não superado. Apesar do estardalhaço, nenhum dos dois se pronunciou. Nem desmentiram, nem confirmaram. O silêncio era, por si só, uma resposta enigmática. Mas quem conhecia a história dele sabia: algo havia mudado. Na casa de Zé Felipe, os dias seguintes foram de reflexão. Amigos próximos contavam que ele andava mais leve, ouvindo antigas composições, às vezes, até cantarolando canções que lembravam os bons momentos. Já Virgínia, embora continuasse ativa nas redes, evitava lives longas ou perguntas sobre sua vida pessoal. Afirmava estar focada nos negócios, mas os olhos não escondiam o turbilhão de sentimentos que revivia. Enquanto isso, os fãs dividiam opiniões. Parte torcia pela reconciliação, outra pedia cautela. Amor verdadeiro vence tudo, diziam alguns. Cuidado com recaídas, alertavam outros. Mas no fundo, todos sabiam que, quando dois corações que se conhecem tão bem voltam a se encontrar, o tempo pode ser apenas um detalhe. O próximo passo ainda era incerto. Mas algo era claro: aquela noite de jantar havia acendido uma chama que parecia apagada. E ambos estavam sentindo o calor novamente. Na semana que se seguiu ao jantar, o celular de Zé Felipe se tornou uma extensão de seu coração. Pela primeira vez em meses, ele acordava ansioso por uma simples notificação. Virgínia também parecia disposta a manter o contato. Mensagens curtas, leves, cheias de lembranças sutis e sinais de que a distância emocional começava a se dissolver. Oi, dormiu bem? Hoje ouvi aquela música que você cantava no carro. Você viu o vídeo que viralizou? Me lembrou você rindo à toa. Essas trocas, embora simples, tinham um poder imenso. Reacendiam sentimentos, provocavam sorrisos e, aos poucos, devolviam confiança. Não era uma retomada precipitada, mas sim um reencontro cuidadoso entre dois que ainda se conheciam por dentro. Zé chegou a compor uma nova letra, inspirado por aquele jantar. Mostrou apenas para seu produtor e alguns amigos próximos. A melodia era suave, melancólica e esperançosa ao mesmo tempo. Talvez seja a melhor que você já fez, ouviu de um deles. Enquanto isso, Virgínia, em suas postagens nas redes, deixava pistas sutis. Uma legenda com coração azul, uma música antiga nos stories, uma gargalhada espontânea que parecia diferente. Os fãs mais atentos percebiam que ela estava diferente. Mais leve. Mais próxima de algo, ou de alguém. Foi então que surgiu um novo boato: Zé e Virgínia estariam planejando uma viagem juntos. A notícia surgiu após um funcionário de uma pousada de luxo, no interior de Minas Gerais, relatar uma reserva em nome de dois empresários conhecidos. Não houve confirmação, claro.
Mas a dúvida atiçou ainda mais os rumores. Enquanto isso, no privado, as mensagens evoluíam. Agora vinham com emojis, áudios, vídeos curtos. A conexão, embora não pública, crescia a cada dia. E quando Zé mandou um simples "sinto sua falta", ela respondeu sem hesitar: "Eu também". O retorno talvez ainda não tivesse data. Mas o caminho de volta já estava sendo trilhado. Um passo de cada vez, como se ambos soubessem que o que estavam reconstruindo era precioso demais para ser apressado. Num sábado à noite, sem aviso, Zé pegou o carro e dirigiu até o bairro onde Virgínia morava. Não marcou nada. Apenas foi. Parou o carro em frente ao prédio e ficou ali, olhando para a portaria, indeciso se subia ou não. Antes que tomasse uma atitude, seu celular vibrou. Era uma mensagem dela. "Tá aqui embaixo por quê?" Ele riu sozinho. Ela já o conhecia tão bem que nem precisavam mais de palavras. Ele respondeu apenas: "Acho que queria te ver." Minutos depois, a porta do prédio se abriu. Ela apareceu, vestindo moletom e chinelo, cabelo preso de qualquer jeito. Mas aos olhos dele, era como se o mundo tivesse parado. Caminharam até o carro. Não se abraçaram, não se beijaram. Apenas ficaram ali, sentados, ouvindo a música baixinha no rádio. Conversaram por quase uma hora. Relembraram, riram, se emocionaram. Falaram das feridas e das saudades. Do orgulho que atrapalhou e da vontade que ainda existia. No fim, ela segurou a mão dele e disse: "A gente pode tentar, sem pressa, sem pressão. Mas com verdade." Ele apenas assentiu, com os olhos marejados. E foi ali, naquele silêncio cheio de significado, que os dois entenderam: a volta não precisava de um anúncio. Ela já estava acontecendo. E, às vezes, o amor não volta com fogos de artifício. Ele apenas retorna, no momento certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Após aquela noite no carro, Zé Felipe e Virgínia seguiram se encontrando, não mais escondidos, mas ainda com discrição. Nada de aparições públicas, nada de fotos ou declarações. Eles queriam viver aquilo longe do ruído das redes, sem que cada gesto fosse interpretado por milhões. Virgínia o convidou para um almoço em sua casa no domingo seguinte. Era algo simples, sem polpa ou produção. Ela mesma preparou parte da comida, como fazia nos tempos de namoro. Zé chegou com uma garrafa de vinho e um sorriso que entregava tudo. Sentaram-se à mesa como dois velhos amigos, mas o clima era diferente. Havia olhares longos, silêncios que não incomodavam, pequenas confissões do tipo: "Eu achava que você não queria mais falar comigo. Eu te esperei mais do que deveria admitir." Depois do almoço, ficaram na varanda, olhando o céu mudar de cor. O tempo parecia suspenso. Zé, impulsivo como sempre, pegou o violão que estava encostado no canto da sala e começou a tocar uma das canções que havia escrito por causa dela. Virgínia ficou em silêncio, apenas ouvindo, com os olhos marejados. Quando ele terminou, ela se levantou e o abraçou, pela primeira vez em meses. Aquele abraço foi longo. Nenhum dos dois queria soltar. E naquele gesto mudo, havia mais verdade do que 1000 palavras. Era o reencontro do coração com o coração. Naquela noite, Zé não dormiu ali. Mas foi embora com a certeza de que havia voltado para um lugar de onde, no fundo, nunca quis sair. Já Virgínia trancou a porta e sorriu sozinha no corredor, como quem vê um raio de sol entrar por uma fresta depois de uma longa tempestade. O reencontro entre Zé Felipe e Virgínia estava mais sólido a cada dia. Eles haviam retomado o contato com cuidado, mas já era visível nos pequenos gestos que algo especial estava renascendo. O que começou como mensagens, jantares e encontros reservados evoluía para algo mais confiante. Até que o inevitável aconteceu, a primeira aparição pública. Era o lançamento de um projeto de moda em Goiânia, um evento elegante, porém informal. Zé havia sido convidado como presença VIP, e Virgínia, influente no meio, também era esperada. Durante dias, eles evitaram comentar sobre o assunto. Mas quando se falaram por telefone, na véspera do evento, a conversa foi direta. "Você vai?" ele perguntou. "Vou. E você?" "Também. Acha que a gente deve ir junto?" Silêncio. Depois ela respondeu, com firmeza: "Acho que já está na hora." E assim foi. No dia seguinte, chegaram juntos, no mesmo carro, sem esconder nada. Ela com um vestido branco elegante, ele com look casual, mas impecável. Os fotógrafos captaram tudo. Não havia beijo ou mão dada, mas o sorriso nos dois era evidente.
Os flashes explodiram. Sites, páginas de fãs e até programas de televisão logo cravaram, eles voltaram. Mas o casal não falou com a imprensa. Apenas sorriram, acenaram e seguiram para dentro do evento. Lá dentro, amigos próximos se aproximaram, surpresos e felizes. Muitos abraços, brincadeiras do tipo demorou, hein? E até algumas provocações amistosas. Ambos levaram com leveza. Estavam em paz com a escolha. Na saída, já tarde da noite, voltaram para o carro juntos, rindo de alguma piada interna. Não fizeram questão de esconder. E naquele trajeto até a casa dela, tudo parecia mais natural do que nunca. Não era como se estivessem recomeçando do zero, era como se apenas tivessem voltado para onde pertenciam. No dia seguinte, o nome dos dois estava em todos os lugares. As redes sociais explodiram com vídeos, fotos e comentários sobre a reaproximação. A maioria dos fãs comemorava, mandava mensagens de apoio, relembrava os momentos bonitos que viveram juntos. Mas, como sempre acontece, havia também quem criticasse. Mais uma volta sem futuro, parece marketing, não aprenderam nada? Eram algumas das opiniões negativas que circulavam. Virgínia, acostumada ao julgamento alheio, leu alguns comentários, mas não se deixou abalar. Já havia passado por fases piores. Estava decidida a não deixar que a opinião dos outros moldasse suas escolhas. Ligou o celular, tomou um café e seguiu com seu dia normalmente. Zé, por outro lado, se incomodou mais. Nunca gostou muito de redes sociais, ao ver alguns comentários maldosos, ficou em silêncio. Mas naquele mesmo dia, ligou para ela. Tá tudo bem por aí? Sim. E aí? Me deu raiva de algumas coisas que vi. Ela riu. Deixa pra lá. A gente não deve nada pra ninguém, Zé. Só pra gente mesmo. Essas palavras o tranquilizaram. De certa forma, foi ali que ele percebeu que ela estava mais madura, mais firme, mais segura do que antes. E isso só o fez admirá-la ainda mais. À noite, os dois se encontraram novamente. Pediram comida em casa, sentaram-se no sofá e assistiram a um filme qualquer. Riram juntos, trocaram olhares, e ao final, ele a puxou para mais perto. A gente vai fazer diferente dessa vez. Vai dar certo. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E ali, no silêncio de um lar e longe dos julgamentos, começaram a escrever um novo capítulo, com calma, mas com o coração inteiro. Já fazia algumas semanas desde a primeira aparição pública de Zé Felipe e Virgínia no evento em Goiânia. Desde então, os dois vinham se permitindo viver aquilo com naturalidade. Os encontros passaram a ser constantes, os gestos de carinho voltaram a fazer parte do cotidiano, mais do que isso, eles aprenderam a ouvir um ao outro sem pressa. Mas havia uma conversa que ainda precisava acontecer, a oficialização. Não nas redes sociais, não para os fãs, mas entre eles. Afinal, estavam juntos novamente? Era uma retomada com base sólida ou um reencontro emocional temporário? Numa noite calma de sexta-feira, Zé preparou um jantar em sua casa. Coisa simples, mas feita com cuidado. Ele quis fazer ele mesmo o arroz, o frango ao molho e até arriscou uma sobremesa. Quando ela chegou, se emocionou ao ver a mesa posta, com luz baixa e música ambiente suave. A gente tá mesmo virando a página, né? Ela comentou enquanto se servia. Zé ficou pensativo por um momento e respondeu. Acho que estamos reescrevendo. Mas com tinta nova, sem rasuras do passado. Ela sorriu. Aquela frase parecia resumir exatamente o que sentia. Durante o jantar, conversaram sobre erros antigos, sobre como a imaturidade e a pressão externa tinham afetado a relação. Nenhum dos dois estava ali para culpar o outro, mas sim para entender, crescer, principalmente, cuidar do que tinham. Depois da sobremesa, sentaram-se no sofá. Zé segurou a mão de Virgínia e disse: se for para recomeçar, que seja direito. Sem joguinho, sem se esconder, sem medo. Ela assentiu, com os olhos marejados. Eu tô aqui. Pronta. Mas só se a gente for parceiro de verdade. Ele então se levantou, foi até a estante, pegou uma caixinha discreta e voltou. Não era um anel, não era um pedido de noivado. Era uma pulseira simples, com um pingente em forma de estrela, o mesmo símbolo que ela usava no colar que tinha quando se conheceram. Isso aqui é só para lembrar que a gente pode brilhar juntos. Se a gente cuidar bem. Ela aceitou. Em silêncio, colocou a pulseira e o abraçou. Um abraço apertado, cheio de significado. Não havia mais dúvidas, nem receios. O amor estava ali, mais maduro, mais consciente.
Na manhã seguinte, uma simples foto postada por ambos movimentou a internet. Um clique casual dos dois tomando café na varanda, sem legendas. Mas bastou para que os fãs entendessem, era oficial. Eles estavam juntos novamente. Os comentários inundaram as redes. Emojis de coração, mensagens de carinho, felicitações e até lágrimas de alegria. Afinal, o amor, quando é verdadeiro, sabe esperar, resistir e recomeçar. E naquele novo começo, Virgínia e Zé Felipe não estavam apenas voltando um para o outro. Estavam escolhendo, com consciência, fazer diferente. E dessa vez, tudo indicava, seria para durar.